Olá, pessoal! Conforme os nossos estudos, analisamos que os institutos como a mediação, a arbitragem e a conciliação não correspondem às inovações contemporâneas, mas sim a instrumentos adaptáveis às condições específicas de cada sociedade ao longo da história. O conceito de justiça enfrenta crises de descrédito em vários momentos das diversas sociedades que sucederam, de modo que as pessoas estão sempre buscando formas que possam tornar o seu acesso mais justo e eficaz às suas necessidades. Lembram que o princípio que pauta o processo atualmente é o da instrumentalidade? A jurisdição efetiva, segundo este princípio, é aquela que garante a pacificação e a satisfação da população, função que no momento encontra-se em crise. Vamos começar a aula de hoje verificando quais as razões do movimento de acesso à justiça, para depois nos concentrarmos em quais soluções apontadas para reverter esta crise jurisdicional pela qual passamos. A jurisdição, conforme já vimos, era apenas uma declaração de direitos na Roma clássica. Somente a partir do século XIV que ela ganha contornos semelhantes ao que conhecemos hoje, tornando-se uma forma preponderante na solução de litígios em quase todos os países do mundo. Poucas foram as mudanças por ela absorvidas, como, por exemplo, os conceitos de ampla defesa e contraditório que foram introduzidos após a Revolução Francesa. É natural que sua eficácia seja questionada após tanto tempo de aplicação, e também em razão do dinamismo das mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas. No Brasil, por exemplo, todo o ordenamento jurídico foi construído pautado na tutela dos interesses individuais. Entretanto, e de modo relativamente recente, o reconhecimento dos direitos meta-individuais tornou imprescindível a adequação da prestação jurisdicional, dando vazão ao crescente número de demandas que envolvem a coletividade. Os direitos meta-individuais, dentre os quais se encontram os direitos coletivos, pertencem no Brasil à classe dos direitos constitucionais fundamentais. A possibilidade de ingresso de ações coletivas, seja por grupos conexos, classes ou categorias profissionais, promove inúmeros benefícios tanto para as partes quanto para o judiciário. O menor número de ações, celeridade, redução de custos operacionais, valorização de questões que, analisadas de forma individual, seriam irrelevantes, além da isonomia no julgamento e tratamento destas ações. Todos estes benefícios são idênticos aos pleiteados por aqueles que criticam o modelo jurisdicional vigente. Podemos dizer que estas são as bandeiras levantadas por meio do movimento de acesso à justiça. Este movimento será responsável pelos princípios basilares da reforma do Poder Judiciário. Alguns avanços passam a ser percebidos nos últimos anos, sobretudo com a regulamentação jurídica de procedimentos legitimados pela aceitação e credibilidade popular. Com a sanção do Código de Processo Civil em 2015, muita expectativa criou-se em relação à correta regulamentação e ao destaque relacionado aos dissídios coletivos. Alguns artigos efetivamente direcionaram a possibilidade de defesa desta classe de direitos, entretanto, sem maiores avanços significativos. O artigo que previa a conversão de ações individuais em ações coletivas, quando presentes alguns pressupostos e cumpridos os requisitos legais, foi vetado pela Advocacia Geral da União, sob justificativa de que a complexidade temática exige regulamentação própria e completa sobre esse assunto.
a instrumentalidade presente no Estado Social reveste o processo com a finalidade da pacificação por meio de uma ordem jurídica justa, adaptável às mudanças sociais, de modo que se espera que o sistema jurídico englobe futuramente esta questão dos direitos coletivos, tornando sua aplicação viável. Não apenas este ponto deve receber atenção especial dos legisladores, mas todos os mecanismos que permitam a superação das barreiras que tornam a jurisdição insuficiente no cumprimento das demandas populares. Conforme as injustiças se acentuam e a tarefa do Estado em resolver os litígios não mais corresponde aos anseios da população, novas formas procedimentais passam a ser perquiridas. Através da revitalização dos métodos alternativos de resolução de conflitos, o Poder Judiciário poderá voltar sua atenção para os casos mais complexos, com questões subjetivas aprofundadas. Diariamente, centenas de ações são protocoladas no Brasil, provocando a atuação do Judiciário e tornando o movimento da máquina estatal ainda mais moroso e sujeito a graves falhas. Muitas dessas questões não exigem grande conhecimento técnico ou aprofundamento legal, sendo perfeitamente solucionáveis por meio de técnicas como a conciliação, a mediação ou mesmo a arbitragem. A reforma do Poder Judiciário, tão debatida e ambicionada nos círculos de estudo jurídico e produção legislativa, é pautada no movimento de acesso à justiça. Nós já discutimos anteriormente as 4 crises da jurisdição. Vamos relembrar? A crise estrutural, relativa aos altos custos de manutenção dos processos. A crise objetiva, referente à morosidade e burocracia desse sistema. A crise subjetiva, questionando a falta de capacidade de muitos juízes em renovar seu pensamento e absorver mudanças culturais, e a crise paradigmática, sobre os métodos e técnicas utilizados. A resposta a todos estes questionamentos é proposta pelos estudiosos defensores da reforma do Judiciário. Em primeiro lugar, é necessário garantir o acesso aos hipossuficientes, proporcionando um nível adequado de informações quanto aos direitos da população, dirimindo dúvidas, evitando lesões provocadas pela má-fé, provocando inclusão daqueles que não possuem os meios necessários de reconhecer os próprios direitos. Também fazendo cumprir corretamente os dispositivos da justiça gratuita e da assistência jurídica gratuita, garantindo que a desigualdade de renda não seja um fator impeditivo do acesso a meios de obtenção de uma solução justa e adequada. O segundo passo consiste na representação de novos interesses, não apenas os relativos aos direitos transindividuais que já tratamos, ou mesmo quebra de outros paradigmas de direito material, mas também a adaptação do direito e de seus operadores a necessidades da população, primando pela interpretação legislativa de acordo com a evolução da sociedade, da moral, dos bons costumes e da ordem pública. Por fim, é necessário garantir um novo enfoque do acesso à justiça, com a simplificação de procedimentos, criando vias alternativas para serem aplicadas paralelamente à jurisdição, especializando instrumentos e instituições dentro de outros aspectos. É grande o clamor social para que os meios de solução de litígios, hoje monopolizados nas mãos de um Estado assoberbado de demandas, das quais não garante justa e célere saída, tornem-se mais adequados e efetivos. Não a substituição completa dos preceitos já estabelecidos, mas sim sua complementação com instrumentos mais efetivos e adequados aos casos concretos atualmente apresentados.
A evolução no sistema jurídico nacional teve um grande avanço teórico com a Lei nº 9.307 de 1996, regulamentando o Instituto da Arbitragem. Com 44 artigos, o texto é simples, conciso e de fácil aplicação e interpretação. Iremos dedicar algumas aulas futuramente para explicar todo o alcance desta lei, seus princípios e sua relação com os demais diplomas legais existentes no país. A conciliação e a mediação, por sua vez, ainda não possuem legislação específica que as regulamente. Ganharam destaque com a Resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo por meio das diretrizes presentes no Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, legislação que também abordaremos em momento oportuno. A regulamentação federal destes dois institutos se concretizou por meio da sanção do Código de Processo Civil em 2015. Em seu artigo 3º, o Código determina que é dever do Estado promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos, de modo que a conciliação, a mediação e outros meios de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Os métodos alternativos que se valem da intermediação de um terceiro neutro, seja de um árbitro, um conciliador ou um mediador, agregam um leque de vantagens inquestionável. Confidencialidade, por se tratar de procedimentos secretos, não públicos como vemos nos judiciais. Informalidade, flexibilidade, pois os critérios de resolução não estão adstritos ao direito positivo. Economia tanto financeira como de tempo despendido para a obtenção de uma solução. Justiça na decisão pautada na vontade explicitada pelas partes, além do efetivo cumprimento dos acordos, que na grande maioria das vezes é realizado de forma espontânea pelo devedor da obrigação. O Código de Processo Civil 2015, mais impactante atualização legislativa do nosso ordenamento jurídico recente, foi sancionado pela então Presidente da República com a finalidade de modernizar a jurisdição brasileira, dando contornos neoconstitucionais ao texto, maior proteção aos direitos fundamentais, valorização do procedimento eletrônico, redução do número de recursos existentes e normatização de instrumentos capazes de diminuir o número de processos. Por ser o primeiro Código de Processo Civil redigido sob a égide de um regime democrático, sua elaboração trouxe novas perspectivas de mudanças ao cenário jurídico nacional. Ademais, ao priorizar em seu texto a arbitragem, a conciliação e a mediação, o novo CPC garante efetividade na busca por soluções alternativas de composição da questão conflituosa, o que seguramente reduzirá o número de propositura de ações. Sob o período de vacatio legis de 1 ano, o novo CPC terá aplicação imediata em relação a todos os processos que forem instaurados após sua entrada em vigor, não podendo atingir demandas judiciais já consolidadas ou extintas conforme o Regramento Processual do Código de Processo Civil de 73. Muitos juristas vêm se manifestando nos últimos meses com uma grande preocupação sobre as formas de adaptação destes novos parâmetros processuais, considerando que o prazo de 1 ano é extremamente exíguo para que as pessoas assimilem as mudanças, sobretudo quando consideramos que todo o procedimento civil foi modificado. O que você acha? 1 ano é suficiente ou não para que a população, juízes, advogados, instituições judiciais, servidores e demais interessados se adaptem a todas essas mudanças propostas? Todavia, independente das reformas que estejam sendo arquitetadas
para solucionar o problema do atual reduzido acesso à justiça, é preciso estar atento que apenas mudanças legislativas não resolvem de todo os problemas apresentados pela jurisdição. É necessário mudar a mentalidade da população, favorecendo a inclinação para o diálogo e a solução consensual dos conflitos, além de promover meios para solucionar as injustiças sociais e a corrupção, prejudiciais à sociedade, tanto quanto a falta de efetividade jurídica. Na próxima aula, daremos início ao estudo da arbitragem. Até lá!